Então a gente vai mostrar aqui, pessoal, algumas execuções de exercícios, eu e o Floquinhos, ou só eu, sobre os ombros. Você que está montando um treinamento, então você já vai ter aqui várias ideias, né, e explicações para você conciliar no teu shape. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Então nós vamos começar aqui, ó, com o exercício de deltoide anterior, certo? Ombro é articulação, deltoide é músculo, mas tanto faz, o importante é você entender o que está sendo falado. Deltoide anterior eu trabalho menos com os meus alunos, porque normalmente trabalha muito com peitoral. Então normalmente o foco, né, quando eu atendo um aluno na consultoria, é focar mais a parte lateral do ombro. Esse exercício é legal, pessoal, porque a gente não consegue fazer um movimento explosivo, tá? Então esquece de colocar uma carga gigante e puxar, porque na volta você vai se machucar. Então ele tem que ser uma coisa mais pensada em explorar o arco do movimento com um pouco mais de calma. Então não é um exercício tão tensional, ele entra mais um exercício de resistência, mesmo que você trabalhe com menos repetições. Lógico que é voltado para a hipertrofia. Leandro, já explicou sobre treino de força, resistência, RML? Já. Qualquer dúvida, só procurar Leandro Twin, mais tema. Aqui já é uma elevação frontal, normal, feita de forma alternada. Eu gosto da forma alternada, porque você consegue explorar um movimento, você desce e vem o outro. E como você vai alternando, você tem um descanso, e aí você consegue manipular uma carga maior. E aí aqui já pode entrar, por exemplo, um treinamento mais intenso e menos denso, se a gente for analisar de forma unilateral. Falei sobre densidade lá, inclusive o pessoal elogiou bastante, porque não conhecia do meu curso de treinamento, como montar um treino do zero. Aqui eu acho uma boa, quando você não tem muito controle, você quer trabalhar com uma carga mais alta, você apoiar, tá? Você pode apoiar no espaldar, você pode apoiar na parede, no cross, não tem problema nenhum. A única coisa é que você não precisa subir tanto passando da altura dos ombros, tá? Então aqui ele subiu demais, sobe mais ou menos só até a altura do teu deltoide, pouca coisa a mais, no máximo, no máximo, no máximo. E sempre deixando a mão reta, não faz isso aqui, ó, não joga pra cima, não, deixa reto aqui, bem acertadinho, sobe até a linha do ombro e tá tudo certo. Ainda é deltoide anterior aqui, tá, pessoal? Aqui a mesma variação com barra e o mesmo comentário de não levar até em cima porque não precisa. Você acaba ativando muito o teu trapézio e isso não é legal para quem já tem o trapézio grande como eu. Esse desenvolvimento aqui fechadinho, galera, é legal, tá? Só tem que tomar um pouco de cuidado porque ele ativa muito o tríceps também. Então, dependendo do dia, eu vou fazer ombro e tríceps? Poderia ser. Mas de repente eu fiz tríceps e estou descansando ele ainda? Talvez evitar. O mesmo com halteres aqui, tá? Aqui unilateral na polia, a gente tem a vantagem de ter uma tensão constante. Isso pode ser bem-vindo. Esse daqui também na polia, mas de forma bilateral. Não precisa subir tudo isso. Na altura do ombro já tá ótimo. Aqui ele tá usando a corda, né? Nesse próximo aqui ele está usando a polia reta. Quando você vai girando, você vai conseguindo atingir feixes diferentes. Eu falo disso de vez em quando, lá na caixinha de perguntas do Instagram, quando o pessoal me pergunta, eu abro caixinha de pergunta todo dia no Instagram, sobre fazer essas pequenas variações, porque isso em longo prazo faz diferença. Mas se você pretende ficar com cristal de gordura de 12, 13, 14, normalmente não gera tanta interferência. Aqui é um desenvolvimento, tá? Trazido na nuca, isso pode deixar a rotação aqui do ombro muito no limite, então se você não tem boa flexibilidade, sente dor, não precisa, pode trazer pela frente, que vai trabalhar legal. E aqui a gente já entra, tá, na parte lateral. Então, apesar de ser um movimento que vai trabalhar o teu deltoide completo, ele já começa a focar muito mais a parte lateral e que dá largura para o shape. Aqui é com halteres, mas presta atenção nos halteres, pessoal, que ele não junta os halteres aqui em cima, né? Tem gente que faz uma barulheira para fazer esse exercício, você não precisa bater os halteres. Você pode subir reto como se fosse uma barra, só que você está fazendo ele com halteres e você consegue trabalhar, por exemplo, se você tem alguma assimetria, alguma coisa assim. A remada alta, é importante a gente colocar aqui que ela pega assim o deltoide lateral, tá? Mas quando você faz ela assim fechada, você trabalha muito mais o trapézio e não o deltoide lateral. Para você pegar mais o deltoide lateral, você teria que separar mais as mãos. Então você vai abrir mais, e aí você vê que você vai transformar ela numa elevação lateral e quando chegar no final você não faz o encolhimento, tá? Mas não é um exercício muito usual não, só deixei aqui pra gente trocar uma ideia. Aqui é a elevação lateral, né? E a execução ela pode ser muito melhor, porque ele não precisa subir acima da altura da boca, tá? E quando vocês forem executar a elevação lateral, presta atenção no seguinte, você quer jogar o peso para longe, e aí você vai perceber que se você quiser ir para longe, você não consegue subir muito, porque eu tenho que distanciar o halter do meu tronco, ó. Então eu vou fazer aqui a elevação lateral, sempre pensando em trazer longe, ó.
Eu não quero jogar lá para cima, eu só quero deixar ele longe. Então eu deixo o braço flexionado e arremesso pensando em deixar longe. Você vai perceber uma ativação motora totalmente diferente. Baixa a carga, tá? Pode baixar, que você não vai conseguir fazer com a mesma carga quando você faz pensando em jogar longe. Esse daqui ele está fazendo de uma forma inclinada, para tentar aumentar o arco de movimento, né, em ação concêntrica. Não precisa subir tudo isso também. E esse daqui é um excelente exercício. Você fazendo sentado, você consegue isolar um pouco mais, você vai até perceber que a carga é menor. Porque você pode não perceber, mas o bambeamento na elevação lateral de pé, ele acontece. E ele faz você pegar 10% a mais de carga, 20% a mais de carga. No sentado, você isola mais o movimento e pensa só em jogar longe, você vai ver que vai dar diferença e usa carga menor, tá? É uma execução bem fácil, esse muito bom, esse exercício é muito eficiente. Você pode fazer esse daqui deitado, tá? Ou deitado num banco aqui trazendo, vamos ver se tem aqui, eu não lembro se separei ou não, mas aqui eu acho que o grau de amplitude fica muito reduzido. Então você tem que usar uma carga muito alta, porque a amplitude está menor, e pouca amplitude normalmente não funciona. Aqui é no cabo, para você fazer bilateral, né? Você pode fazer unilateral também. O legal daqui é que você tem todo o arco de movimento ação. Você pode fazer pela frente ou por trás também, tá? Qualquer um dos dois é excelente. Por trás foca um pouquinho mais da cabecinha. Então se você quer fazer a cabecinha lateral sofrer um pouquinho mais, joga para trás. Pela frente você vai conseguir manipular uma carga menor, mas também é muito eficiente. Por trás é normal você ter mais força, tá? A elevação lateral com máquina parece um exercício muito fácil de fazer, mas toma cuidado, tá? Porque é muito normal você começar a rodar a tua escápula lá atrás e começar a fazer as pontas do trapézio trabalhar muito. Então você tem que sempre lembrar do que? É o braço que vai subir. A escápula ali atrás, ela não pode girar. Aqui um desenvolvimento na máquina, né? De forma bilateral unificada. Um exercício que vai trabalhar muito a tua força. Muito bem-vindo. Trabalha tríceps também. Esse já é com uma forma não unificada. Ou seja, se você tem às vezes alguma simetria, alguma coisa, fica um bom exercício. Esse no Smith, ele sempre faz por trás. Galera, vocês podem fazer pela frente numa boa. Inclusive, se você sente qualquer desconforto fazendo por trás, para e faz só pela frente. Esse daqui é para deltoide posterior. Não gosto desse exercício, mas eu tô aqui apresentando para vocês. É um exercício que, como você fica nessa posição, ó, você trabalha posterior de coxa, glúteo, lombar, fixadores de dorsal, deltoide posterior, e aí o deltoide tudo bem, né? Mas você tem muita preocupação aqui. E aí nós temos esse exercício aqui, que ele é muito eficiente. Você pode fazer como tá aqui, como você pode também posicionar a polia na altura do seu ombro e fazer essa puxada sempre circular, tá? Isso é muito importante. Ó, porque se eu puxar ela dessa maneira, eu tô trabalhando muito dorsal. Então não é jogar o cotovelo de frente para trás, não. É fazer ele rodar, ó. Então eu quero a mão longe do meu tronco. Então eu longe. Aí eu isolo muito o deltoide posterior. E eu posso fazer isso na máquina de crucifixo, posso fazer isso no cabo, posso fazer isso com halteres, né, no caso do crucifixo inverso. Beleza? Vou fazer o seguinte agora, vou deixar para vocês esse vídeo aqui com um treinamento de ombro completo, para a gente explorar mais desses movimentos na prática, aí com série, repetição, técnica avançada, tempo de descanso e tudo que tem direito. Beleza? Dá uma conferida aqui.